Hoje iremos falar do caso bizarro de Kate Stevens Peddle, que é uma história assim, mano, muito bizarra, papo reto. Ela é muito bizarra, não tem como descrever essa história. Foi um caso bem recente, né? É diferente dos outros casos onde a gente tinha falado, como por exemplo a fuga de Alcatraz, que tinha acontecido lá em 1960 e lá vai pra cacetada. Do caso do Zodíaco também, que também é um caso muito antigo. Não, esse caso ele é bem recente. E hoje a gente vai falar sobre ele porque, assim, é muito bizarro. Tipo, é uma história que quanto mais a fundo a gente vai, mais a gente vai vendo como isso é bizarro. A história por si toda é muito bizarro. A história começa em 1995. Steven Walter, de 20 anos de idade, e Alyssa, de 15 anos, começaram a conversar pela internet. Passou um pouco tempo depois, eles começaram a se ver e depois começaram a namorar. Não demorou muito, mas a Alyssa acabou fugindo dessa família, que morava em San Antonio, no Texas, e se mudou para Nova York com Steven. A Alyssa acabou engravidando, e aos 17 anos ela deu uma luz a uma menina que eles chamaram de Denise, mas eles acabaram dando ela para adoção quando ela tinha 8 meses de idade. A Alyssa disse que era porque o casal era muito novo, eles não tinham condição de criar. Mas depois a Alyssa acabou contando a verdade, que a gente vai falar mais pra frente, tá? Mas vamos lá. A Denise ela chegou a ser adotada por um casal que era Anthony e Kelly Fosco, e seu nome foi mudado para Kate Rose. E o casal criou ela como se fosse uma filha biológica, junto com seu irmão. A família morava a mais ou menos a 130 quilômetros de distância de Nova York, onde morava Alyssa e Steven. A nova família de Kate levava uma vida muito tranquila, e era normal. Kate adorava animais e ela era vegetariana. Ela também estudava e ela também era uma aspirante artista. E seus planos eram ir para a faculdade, seguir com a carreira no ramo de publicidade online, e ela também tinha um blog. E nesse blog a Kate acabou escrevendo algumas coisas, como por exemplo, uma caneta e algo para desenhar. Tornou-se um lugar seguro para mim. A tinta se tornou minha arma contra regras e regulamentos para ser breve. Para mim, uma vida sem arte não é vida. E, bom, quando chegou em janeiro de 2016, a Kate completou 18 anos e os pais da Kate já tinham contado para ela que ela era adotada, e ela resolveu procurar os pais dela biológicos através de redes sociais e acabou descobrindo eles em Austin, no condado de Henrico, e Alyssa e Steve ficaram felizes de ela ter entrado em contato com eles. E em agosto de 2016, quando Kate já estava indo para a faculdade, ela mudou de ideia e resolveu ir morar com os pais biológicos. Porém, as coisas na casa de Steve e Alyssa não estavam muito boas. Os dois já tinham se separados e inclusive já tinham entrado com um pedido de divórcio, mas como ainda não tinha saído, os dois estavam morando na mesma casa, mas dormindo em quartos separados. Alyssa acabou contando que durante todos esses anos ela acabou sofrendo diversos abusos com Steve. Abuso verbal, emocional, que ela dizia que ele era uma pessoa muito temperamental e que eles brigavam sempre. Ela disse que ele quebrava as coisas na frente das crianças, então... é até importante falar. Depois que a Kate foi entregue para adoção, a Alyssa e Steve acabou tendo outras 2 crianças. Mas continuando. Então não era um ambiente saudável a casa, sabe? E sem contar também que ele também fazia chantagem emocional com ela, dizendo que se ela abandonasse ele iria acabar com a própria vida. Então, galera, lembra que eu disse que a Alyssa disse que na verdade tinha um motivo diferente do que ela tinha falado, que Kate tinha sido entregue para adoção? Que a Alyssa tinha falado que era questões de que não tinha dinheiro para criar, que acabou, enfim, um monte de coisa assim. Ela falou que na verdade ela tinha presenciado algumas coisas e que, segundo ela, o Steven não tinha se apegado com a bebê, com a Kate, quando ela era pequena. Ele não pegava ela no colo, às vezes quando ela chorava ele tampava a boca dela, ele beliscava a criança, ele chegou até mesmo a colocar a criança no refrigerador que tinha na casa deles, mais de uma vez, enquanto a criança chorava, e a Alyssa também achava que o Steven teria chegado a abusar dela. E na época, depois de ter dado a Kate, que quando criança chamava Denise, né, para adoção, a Alyssa e Steve acabou tendo outras 2 crianças, né. E a Alyssa também acabou relatando que
a relação com essas duas crianças também era muito mal. Humilhava elas, gritava com elas. Em um relato que a Alyssa deu, que uma vez a filha deles, quando estava com 3 anos de idade, acabou fazendo xixi nas calças, o que é normal, é uma criança. O Steve ficou bravo, pegou a criança, colocou ela dentro de uma banheira, do banheiro, com a roupinha ainda suja, e fez a menina ficar lá até a Alyssa chegar e retirar ela. Ela demorou cerca de algumas horas para chegar em casa, ela não sabia o que estava acontecendo e quando ela chegou, encontrou a criança tremendo de frio e a criança perguntou se já podia sair da banheira, porque o pai dela obrigou ela a ficar naquela situação. Uma das filhas também tinha autismo e Steve falava na cara dela que ela era retardada. E vale lembrar que a Alyssa também tentava proteger as filhas com unhas e dentes, mantê-las afastadas do pai. E a Alyssa chegou a contar para Kate tudo que Steve fez com ela quando ela era criança, quando ela era um bebê, e esse foi a principal razão para ela ter para a Alyssa ter colocado a Kate para adoção. E a Alyssa disse que mesmo depois de ter contado isso tudo para Kate, a Kate não quis se afastar e resolveu mesmo assim ir morar com eles. A Alyssa contou também que o comportamento de Steve depois que a Kate se mudou mudou drasticamente. Ele mudou o estilo de roupas, começou a fazer a barba, começou a deixar o cabelo crescer, começou a ser muito vaidoso, uma coisa que ele não era antes. Ele também estava desempregado, então ele passava os dias em casa enquanto a Alyssa trabalhava. Por volta de 6 semanas depois que Kate se mudou, o Steve dormiu no chão do quarto dela e quando a Alyssa foi confrontar, preocupada e também estranhando a situação, o Steve foi grosso com ela, dizendo que aquilo não era da conta dela e acabou repetindo essa cena algumas vezes. Em novembro de 2016, a Alyssa saiu de casa e tinha a guarda compartilhada das filhas com Steve. E em maio do ano seguinte, em 2017, a Alyssa estava lendo o diário da sua filha de 11 anos de idade e ela acabou descobrindo que o Steve e a Kate estavam tendo um relacionamento. E, para piorar a situação, a Kate também estava grávida do próprio pai. No diário também conta que o Steve tinha instruído a criança de 11 anos, junto com a irmã, a chamar a Kate de madrasta. No diário tinha escrito: o papai também chama o bebê de Kate de bebê dele. O papai diz que ela é minha madrasta e ele não quer mais que eu chame ela de irmã. A Alyssa ficou em choque depois de descobrir essas coisas. Ela ligou para o Steve para saber se realmente ele estava tendo um relacionamento com a própria filha e se ela estava grávida. Ele disse que sim, ele inclusive achou que ela já sabia, ele acabou falando isso, e ele disse que ambos estavam apaixonados. A Alice surta, ela briga com o Steve e depois de ela desligar o telefone, ela liga pra polícia e depois de 2 meses da finalização do divórcio entre a Alice e Steve, em 20 de julho de 2017, no meio da investigação policial sobre incesto, o Steve e a Kate se casaram. Em uma cerimônia à beira do lago, eles mentiram dizendo que não tinha parentesco. Inclusive, estavam presentes nesse casamento os pais adotivos da Kate, a mãe do Steve e os pais adotivos da Kate simplesmente acharam que não tinha nada que eles pudessem fazer, já que ela já estava grávida e decidiram que a melhor decisão naquele momento era apoiar a filha deles. O filho do casal nasceu em 1º de setembro, ele se chamava Bennett Plade. A família se mudou para uma casa em uma rua sem saída em uma cidade chamada Kennetdale, na Carolina do Norte, e quem via de fora achava que era uma família normal, mas logo a Kate começou a perceber quem de fato Steve era de verdade. Ele começou a ser agressivo, abusivo. Ele começou a ser o mesmo que ele era com a Alyssa, né? Em janeiro de 2018, os dois foram presos pela acusação de incesto, adultério e contribuição para a delinquência. Foram extraditados para o condado de Henrico para enfrentar as acusações. Eles receberam uma fiança de $1 milhão, ficaram no centro de detenção do condado de Wake. A Kate foi solta no dia 28 de fevereiro com uma fiança de $12 mil. As condições da libertação dela eram que ela não poderia mais ter contato com Steve, que ela voltasse a morar com os pais adotivos dela e ela tinha permissão para viajar para fora do estado. O Steven foi solto no dia 16 de março com uma fiança de $28 mil e também com as seguintes condições: de não ter mais nenhum contato com a Kate, a sua filha biológica, né? E que ele não poderia morar na mesma casa em que os dois estavam morando juntos.
A custódia ou guarda da criança, o Bennett, filho deles, ficou com a mãe do Steve, a Grace, como parte de libertação dos dois. O advogado do Steve, que se chamava Rick Friedman, disse que nunca tiveram alegações onde o Steven teria pressionado a Kate ou forçado a ela a ter relações com eles e que tudo que eles teriam tido teria sido consentido por ambas as partes. Então, segundo ele, esse caso teria sido uma jovem de 18 anos que bate na porta de um homem de 40 anos, que ambos teriam um vínculo biologicamente e que não tinham contato até esse momento. Ele fala que ambos estavam completamente apaixonados a ponto de superarem o fato que estavam biologicamente ligados. A Kate voltou a morar com os pais adotivos em Nova York. Ela ia 2 vezes por semana, sendo na terça e na quinta até a casa de Grace ver a criança. E no dia 12 de abril de 2018, em uma quinta-feira, a Kate saiu da casa dela com o pai dela adotivo. Os dois entraram no carro para ir até a casa de Grace para fazer a visita semanal. Porém, o Steve estava dentro de uma minivan e os dois não perceberam. E o Steve seguiu eles até um momento em Milford, em Connecticut. Algumas testemunhas relataram que escutaram tiros, a polícia foi chamada e quando chegaram encontraram Kate e o seu pai, ambos mortos a tiros dentro do carro. Com a ajuda de testemunhas, a vários quilômetros dali, a polícia encontra a minivan que tinham descrevido e nela tinha o Steven morto com um ferimento de bala auto-infligindo, ou seja, suicídio. A testemunha que acabou ligando para a polícia contou que o carro tinha parado em um sinal e o atirador contornou outros 2 carros que tinham ali parados, parou do lado das vítimas e atirou e depois fugiu. O pai da Kate tinha 56 anos e se chamava Anthony Fosco, e ele era ex da guarda costeira e agente penitenciário. Morreu ao lado de sua filha Kate, de 20 anos. Eles foram encontrados por volta das 8h40 da manhã e um tempo depois, a mãe do Steve, a Gleice, liga para a emergência dizendo que Steve tinha matado o bebê. Ela disse que ele deixou o bebê morto e falou para ela que ia chamar a polícia e não ia ver o bebê. Ela também relatou que a Kate tinha terminado com ele um dia antes por telefone, que ela estava em Nova York e ele disse que estava a caminho de levar o bebê para lá e depois voltaria para casa. Então aqui a gente pode ver que a Kate e o Steven não tinham terminado, eles não tinham respeitado a ordem da polícia, né? De não manterem mais contato e ainda estavam tendo um relacionamento também. É o que dá pra entender, posso ter entendido errado também. Então por volta das 9 da manhã do mesmo dia, a criança é encontrada morta. O chefe da polícia de Narrydale disse que estavam tristes e com o coração partido com a morte dessa criança e tentando entender todos os fatores que levaram à morte sem sentido. Eles falaram que essa era uma tragédia horrível que ninguém previu. O advogado do Steven diz: eu acredito que se o juiz, os promotores e os outros advogados de defesa nesse caso tivessem uma pista de que a criança ou qualquer outra pessoa seria prejudicada, não haveria nenhuma fiança estabelecida para nenhuma das partes. A Kate e o pai dela, o Anthony, foram sepultados juntos em abril de 2018 e a Alyssa mandou flores. Ela não foi até o local para não atrair mais a atenção da mídia. E foi esse o vídeo de hoje. Assim, é um caso que eu acho que, além de pesado, bizarro, ele também acaba se tornando um caso muito triste, né? Porque, começando pela Kate, que ela era nova, ela tinha uma vida inteira pela frente, e através de decisões ruins acabou chegando aonde, né, acabou acontecendo tudo que aconteceu. Ao bebê também, que infelizmente acabou falecendo no meio dessa história. Eu fico imaginando, por exemplo, a mãe adotiva, né, da Kate, como ficou, perdendo o marido, perdendo a filha. Eu também fico imaginando a cabeça da Alyssa vendo tudo isso. A mãe do Steve também, querendo ou não. E, cara, é simplesmente bizarro e triste esse caso. Eu vou pedir pra vocês deixarem aqui nos comentários o que vocês acharam sobre o vídeo. Enfim, e também pra vocês deixarem um like, né, querendo ou não, porque eu vou saber que vocês estão gostando do canal. E é isso, pessoal, até o próximo vídeo, que vai sair ainda essa semana. Essa semana eu vou tentar postar dois vídeos. E já ia esquecendo de comentar também, agora eu tô com TikTok, Instagram, e eu tô postando conteúdo lá também, tá bom? É isso, abraço e beijo.